está no ar pela TV Câmara, no canal 16 da NET, mais um TV Câmara Entrevista. Aqui, todas as semanas, a gente traz convidados e especialistas em diferentes áreas para tratar sempre de assuntos atuais do interesse dos porto-alegrenses. Em 2008, todo o mundo inteiro acompanhou a vitória de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. E uma das principais ferramentas na estratégia de campanha utilizada por Barack Obama foi a internet. No Brasil, o presidente Lula sancionou a lei que regulamenta o uso da internet para campanhas eleitorais. De acordo com a nova lei, na web não existe censura. A informação é livre, é proibido apenas o anonimato e é assegurado o direito de resposta. E é sobre isso que a gente vai tratar então no TV Câmara Entrevista de hoje. Está aqui comigo o Eduardo Arruda, que é presidente da Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul, Sucesso, diretor de Informática do Tribunal de Justiça e professor da Faculdade de Informática da PUC. E também o Paulo Kenzerski, que é especialista em planejamento de marketing digital e diretor de marketing da WBI Brasil. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Eduardo, então, essa foi a primeira vez que então, o Tribunal Superior Eleitoral reconhece a internet como um meio para a campanha eleitoral efetivo. De que maneira vai se dar isso? Existe uma série de resoluções, alguns impedimentos, mas de maneira geral é bastante livre, né? O TSE publicou alguns dispositivos na resolução 23191, regulando exatamente a forma como pode ser utilizada a internet na campanha eleitoral deste ano. Ao contrário de outros veículos, a utilização da internet, e creio eu por ser uma característica intrínseca desse veículo, da internet, ela é um pouco mais livre do que a utilização, por exemplo, da mídia impressa, de revistas e jornais e da televisão. Então eu acredito que, como nós não temos muito parâmetro, porque é a primeira vez em que isso é reconhecido como um veículo oficial, essa campanha vai ser decisiva. Essa campanha nós vamos estar começando a entender como a internet pode ser utilizada pelos partidos políticos, pelos candidatos durante uma campanha. A resolução define alguns parâmetros, nós vamos ver como ao longo da campanha esses parâmetros vão ser adaptados. A gente sabe que a gente define, a legislação eleitoral define um determinado comportamento padrão, mas sempre é durante o desenrolar da campanha que são definidas outros posicionamentos mais específicos sobre o uso da propaganda eleitoral. Paulo, e as empresas que prestam assessoria, então, aos candidatos e aos partidos, elas estão por dentro dessas resoluções? Sim, houve uma preparação, um estudo, porque, como disse o Eduardo, várias situações que na mídia tradicional, jornal, rádio, principalmente a TV, não são permitidas, na internet existe uma abrangência um pouco maior, uma disponibilidade um pouco maior, principalmente de tempo de uso da internet. E a lei diz que somente a partir do dia 5 de julho é permitida a campanha eleitoral na internet. De que maneira isso vai ser respeitado? Na verdade, o que acontece é que vários partidos já estão disponibilizando na internet informação sobre candidatos, sobre a plataforma política. E isso tem sido aprovado, não tem sido nenhuma ação de bloqueio. Mas a gente sabe que a partir do início da liberação total, a campanha mesmo vai começar a existir nesse momento. Eduardo, e também a campanha política efetivamente pode ser feita em sites do candidato, do partido ou da coligação, e esses sites têm que ser registrados no tribunal, né? Exatamente. Existe uma expectativa da Justiça Eleitoral de ter algum, por mínimo que seja, controle de como a internet é utilizada. Uma das iniciativas é justamente exigir que os sites oficiais, os sites das candidaturas, eles sejam registrados junto ao TSE. Também indo na mesma linha de ter um pouco mais de controle, a resolução ela expressamente veda o anonimato. Então, o que é uma questão bastante controversa em se tratando de internet. Todos nós sabemos que em redes sociais, blogs, os perfis chamados perfis falsos, perfis fake, eles são extremamente comuns. Então, artistas, figuras públicas sempre estão sujeitos a um perfil fake num Twitter, num Facebook, etc. Então, vai ser um pouco complicada essa questão do anonimato e eu creio que
Como eu falei antes, ao longo da campanha a gente vai começar a entender um pouco melhor como isso vai ocorrer. E como a justiça eleitoral é uma justiça descentralizada, nós não temos nós temos um padrão, mas pode ser que nós não tenhamos uma uniformidade de decisões em relação a cada juiz eleitoral. Então nós temos o Brasil inteiro, interpretações podem ser distintas acerca das mesmas questões relacionadas ao uso da internet. Fica pelo Tribunal Regional, então, as definições? Os juízes eleitorais, que são vinculados aos tribunais regionais eleitorais. Obviamente, o TSE, na medida em que essas polêmicas se estabelecerem, certamente vai dar uma orientação geral. Mas no dia a dia, nas questões mais pontuais, assim, os juízes eleitorais vão ter um papel extremamente importante. Paulo, e uma das diferenças também com relação às outras mídias e à internet é que em rádio, TV, é permitido a propaganda paga. Na internet não pode. Essa é uma das questões que a internet ela limitou, né, os recursos para que as empresas que vão estar investindo em campanhas possam usar em tempo integral toda a ação. Então a questão da publicidade na internet, ela vai limitar exatamente isso, ou seja, candidatos que não têm aquele mesmo poder econômico de outros vão poder ter o mesmo espaço, né, democrático e livre dentro da internet. Então acho que isso é uma grande vantagem para as eleições, impedir a publicidade dentro da internet. Ou seja, o que vai acontecer mesmo é a parte de conteúdo, é um candidato que tem uma boa plataforma, que consiga transmitir principalmente essas informações para o eleitor. Mas pode não permitir, então, a publicidade paga, mas em compensação é permitida a doação por sites, né? Pela primeira vez. Agora, doações via internet passaram a ser permitidas quando o Congresso regulamentou a campanha online. Os eleitores poderão doar por boletos bancários e com cartões de débito e crédito. O que isso muda? Olha, é realmente uma novidade. Nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos uma série de eventos, de escândalos, vamos lá, relacionados à arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Eu acho que a providência de permitir essa doação via internet, ela é interessante na medida em que é acompanhada, deveria ou deve ser acompanhada de um registro formal da doação, etc. e tal. Então, novamente, a internet se estabelece como um meio democrático e transparente para a eleição, não só como ferramenta de campanha, mas também como ferramenta de arrecadação. Tendo esses registros bem estabelecidos, bem mantidos pelos partidos eleitorais, eu creio que vai ser um instrumento bastante importante. Cabe, claro, uma regulamentação adicional por parte do TSE para verificar de que forma esses registros têm que ser mantidos, como é que vai ser feita a prestação de contas dessas doações, etc. Mas eu acho bastante interessante. É um meio democrático para que as pessoas possam participar de uma outra maneira da campanha, não apenas através do seu voto, mas também através do auxílio ao candidato nas suas ações de marketing político. E um exemplo disso é que, por exemplo, a campanha do Barack Obama, ele arrecadou pela internet mais de 500 milhões de dólares. Será que é possível que isso se repita em proporções menores aqui no Brasil? Qual é a expectativa que vocês veem, Paulo? Eu não acredito, porque inclusive a lei no Brasil ela foi muito baseada em cima do que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Barack Obama, que teve uma repercussão na internet muito grande. Lá eles trabalharam em 3 frentes, né? A primeira, a principal da campanha do Barack Obama era exatamente a arrecadação. Ele não é o candidato que tinha um apoio financeiro de grandes empresas, então todo o trabalho de internet foi muito baseado em cima da arrecadação. E isso está se tentando mostrar no Brasil também, fazer a mesma ação, mas eu não acredito que no Brasil isso vai acontecer, porque não existe a cultura, né, do eleitor de participar financeiramente, contribuindo com o candidato. Ele muitas vezes se engaja na campanha divulgando, né, algumas ações do candidato, mas não com recurso. Há pouco tempo houve uma avaliação de uma candidata a presidente que fez um trabalho de arrecadação e a arrecadação foi extremamente baixa, né? Então isso mostra que a gente não tem uma cultura de contribuir financeiramente com as campanhas no Brasil. Então eu acredito que isso no Brasil não vai ser esse o motivo do sucesso de um candidato ou candidata nas eleições. Algumas matérias mostraram também que os candidatos estão incrédulos e os partidos estão incrédulos com relação a isso. E há uma diferença substancial em relação à campanha norte-americana. Nos Estados Unidos, o Barack Obama e os demais candidatos, eles tiveram um período de 2 anos
para efetuar a sua campanha política utilizando a ferramenta da internet. Então, durante esse tempo, é possível estabelecer, e o Paulo tem mais propriedade que eu para falar até, uma campanha, uma estratégia de marketing político muito mais bem planejada, bem trabalhada, a longo prazo, e que talvez permita, nesses 2 anos, o engajamento de uma parcela maior da população. Aqui no Brasil, nós temos 4 meses para essa campanha, então, eu não sei, me parece um pouco difícil que eu consiga fidelizar, vamos lá, o meu possível eleitor durante poucos 4 meses. Então é pouco tempo para divulgar toda a plataforma política, é pouco tempo para criar o espírito de comunidade, que acho que é extremamente importante quando se usa redes sociais, né? Mas vamos lá, é uma experiência, é uma novidade, esse vai ser o nosso termômetro, pode ser até mesmo que para as próximas eleições, daqui a 2 anos, se repense essa questão de tempo, de prazo para a campanha através da internet e se libere essa propaganda política antes, eu não sei, enfim. É pouco tempo também, talvez, para mudar uma estratégia de campanha, caso a pessoa perceba que a recepção não está sendo boa, né? Exatamente, a internet tem essa facilidade de a gente monitorar e medir o resultado em questão de horas. Então, aquilo que foi motivo de um comício, por exemplo, no dia anterior, ele vai replicar na internet de forma positiva ou negativa. Então, isso pode ser mudado ao longo do processo da campanha. Eu concordo com o Eduardo. Acho que o modelo do Brasil de concentrar em apenas 4 meses, né, não motiva o eleitor, quer dizer, ele vai começar a participar muito em cima, então ele não vai ter tempo. E o pior que vai acontecer é que ele vai ser inundado de informações de todos os candidatos, de pessoas de outros estados. Eu mesmo tenho recebido e-mails de candidatos de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, ou seja, não existe nenhuma segmentação, né, desse eleitor que vai votar. Então, isso eu acredito que vai acabar causando uma impressão muito ruim no eleitor, essa inundação que vai acontecer nos 4 meses antes das eleições, né? Que é bem diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um processo de 2 anos, né? Foi a longo prazo. Então, isso motivou, né, o eleitor passou a conhecer um pouco melhor o candidato, a plataforma, e ele passou, inclusive, a apoiar ele financeiramente, né? Claro, se cria uma cultura, né? Exatamente, né? Essa participação, principalmente nas redes sociais, ela é fundamental para que uma campanha ela se consolide. Então, esse processo, a médio e longo prazo, ele acaba gerando resultado, ou seja, o candidato ele não está fazendo uma campanha eleitoral, ele está gerando informação para o seu público. Então, os 3 pontos que nos Estados Unidos foram fundamentais, que é a arrecadação, a comunicação e o relacionamento, no Brasil a arrecadação provavelmente não vai acontecer, né, como os candidatos imaginam que poderiam ser. Mas a comunicação e principalmente o relacionamento, o curto prazo de tempo vai prejudicar bastante, né? Isso provavelmente os candidatos que conseguirem entender todo o processo de comunicação na internet vão se preparar melhor para as próximas eleições. Os partidos vão conseguir criar um processo de comunicação mais frequente e de longo prazo, né? Que é o que geralmente gera o resultado e motiva o eleitor a participar de uma comunidade, né? Acompanhar todo o processo do que está acontecendo com aquele candidato que ele ajudou a votar e o que ele foi fazendo ao longo de todo o seu mandato, né? Acho que esse é o grande ensinamento que essa primeira eleição vai dar para todos os candidatos, porque a gente percebe isso, né? O candidato está se preocupando em fazer uma campanha digital em 4 meses. E a gente sabe que isso vai acabar não ajudando e, pelo contrário, vai prejudicar muito pela exposição que ele vai ter, e todos os candidatos vão ter num curto espaço de tempo. Claro. E eu acho que outro fator deve ser ressaltado, é a primeira experiência. E muito provavelmente boa parte dos candidatos ele não tenha recursos suficientes para elaborar essa estratégia de marketing de uma maneira profissional. Então, talvez o que venha a acontecer, e acontece muito em informática, e lá na Sucesso a gente presencia diariamente isso, eu tenho o filho do amigo, do sobrinho, do vizinho, que entende de informática e vai fazer o site do candidato. Então, nós estamos falando de uma abordagem completamente amadora, e a gente sabe que o resultado que advém de uma abordagem dessa natureza é um resultado muito parco, não tem muito retorno. Na verdade, eu tenho uma infinidade de instrumentos, eu tenho site, eu tenho blogs, eu tenho redes sociais. Só em redes sociais, aí vamos lá, eu tenho Twitter, Facebook, Orkut, LinkedIn, só para falar MySpace, só para falar das mais conhecidas, né?
conseguir concentrar, criar um conceito e utilizar todas essas mídias, todas essas ferramentas de uma maneira coerente, de uma maneira coesa e que faça sentido para o eleitor vai ser um grande desafio. Eu garanto que hoje em dia a maioria dos candidatos não está preparada. Partidos políticos talvez sim, agora candidatos individuais não. Então, me parece que a gente está diante aí talvez de uma possível frustração por parte de alguns candidatos e partidos políticos com o retorno que a internet possa dar. E existe a expectativa? Existe, ela é bastante grande, né? Concordo com o que o Eduardo colocou, né? O tratamento que vai ser dado para a internet, muitas vezes ele é extremamente amador, né? Imaginar que basta ter um site, basta ter um blog, ele vai estar fazendo uma campanha política, e a gente tem observado, né, que essa tem sido a grande chamada dos partidos. A gente está fazendo campanha na internet, construir um site e um blog, mas esquece que existe toda uma outra ação que precisa ser bem planejada. E o que eu percebo, e que provavelmente deve acontecer, que a gente vai ser surpreendido com pessoas que praticamente é totalmente desconhecida da mídia, mas ela vai se eleger porque ela tem uma presença muito forte nas redes sociais. Tem pessoas que participam de comunidades, por exemplo, como de meio ambiente, que tem 300 mil pessoas. Né? Pessoas que são ativas numa comunidade como essa, né? Elas participam há muito tempo. Então, quando essa comunidade conhecer um candidato ou uma candidata que ela tenha como bandeira a questão, por exemplo, do meio ambiente, ela vai ter uma penetração e uma identificação muito forte. Então a gente percebe, não acredito que na eleição majoritária, governadores e presidência vai acontecer uma surpresa, mas nas eleições para deputados, senadores, com certeza a gente vai ser surpreendido por pessoas que não eram grandes candidatos, mas por ter uma base muito sólida na internet, muito antes até talvez da liberação da internet para uso eleitoral, essas pessoas vão acabar se elegendo. Então eu acredito que isso vai acontecer não pelo uso com finalidade eleitoral, mas por já existir uma base anterior de participação. Ela era um personagem forte na internet, forte. Não um personagem político na internet. Exatamente. Eu acredito que isso vai acontecer, isso vai servir como bons exemplos que a gente vai perceber para as próximas eleições. Para se estudar nos 4 anos, exatamente. Nos 2 anos. Mas isso já acontecia também com outras mídias, com a televisão. É impossível não lembrar do caso do falecido já deputado Enéas, que com seus parcos segundos, 15 segundos, ele conseguiu um fenômeno naquela época, na eleição para a presidência, né? Ele passava a mensagem, não sei se muitos conseguiam captar, mas ele passava a mensagem e criou uma figura, um personagem que, enfim, amealhou muitos apoiadores, muitos eleitores, e anos após ele foi eleito, se não me engano, como maior votação entre deputados no país, né? Então, saber usar bem o veículo, às vezes, é mais importante do que só estar presente. Tem que saber se apropriar da mídia e do que está disponível, né? Eduardo, só para a gente falar então de novo das novas regras, é permitido enviar e-mails gratuitamente para pessoas cadastradas, né, nos sites dos políticos, então. O que não é permitido é comprar um mailing de alguma empresa, por exemplo. Exatamente. Nós vamos, como o Paulo colocou, nós vamos ser inundados por mensagens de candidatos, né? E sem segmentação nenhuma, como tu colocaste. Eu posso receber mensagem de qualquer candidato, de outros estados, enfim. No entanto, a resolução, a 23191, ela prevê que o eleitor que receba uma mensagem, ele deve ter a capacidade de solicitar o descadastramento. Então, deve ter um link na mensagem ou no site que me permita me descadastrar. Olha, não quero mais receber essas mensagens. E existem penalidades previstas também. Se em 48 horas o candidato, o partido, a coligação não efetuarem esse descadastramento e continuarem a encaminhar mensagens, eles recebem uma multa que, se eu não me engano, é R$100 por mensagem enviada. Então, nós estamos falando do famigerado spam, que inunda as nossas caixas postais de internet e que vai ter mais um aliado, que é justamente a campanha política. Candidatos que não trabalharam bem, que não segmentaram, que não fizeram a lição de casa antes da eleição ou durante a eleição, na campanha, né? Utilizando as redes sociais, podem utilizar e-mails e torpedos também,
né, mensagens curtas no telefone celular de forma indiscriminada. Isso vai ser uma praga digital, mais uma praga digital para nos infernizar. Provavelmente. Com certeza. A gente acompanha há muitos anos as eleições, a gente percebe que no período, né, forte da campanha, o e-mail, na verdade nem o e-mail, né, é o spam, ele acaba sendo bastante usado, né? Até a gente calcula que existe um momento que as empresas passam a contratar e fazer envios indiscriminadamente. Então isso, né, vai muito mais contra o próprio candidato do que propriamente o resultado, né? Eu particularmente recebo e-mails de vereadores, deputados durante todo o ano, né? Então eu sou informado do que está acontecendo, do que esse candidato, né, do que esse político está fazendo. E aí chega perto das eleições, eu começo a receber inúmeros outros e-mails de candidatos que eu nunca ouvi falar, de lugares que eu não tenho a mínima possibilidade de eu votar, e isso acaba denegrindo, né, o próprio candidato. Então, esse cuidado, né, como o Eduardo colocou, a questão do sobrinho, né, de alguém que não está preparado para desenvolver uma campanha, acaba muitas vezes surgindo como uma opção, né? Então eu vou comprar um CD com 30 milhões de e-mails e vou disparar minha campanha para todo mundo. Ou seja, isso é uma ação totalmente, além de ser ilegal, né, o próprio tribunal penaliza, né, ela não vai gerar resultado nenhum para o candidato. Seria amador. Pelo contrário, né, as pessoas vão criar uma rejeição muito grande, que quando ele sentar na frente da televisão para ver um programa político ou receber um panfleto numa rua, ele automaticamente vai lembrar que esse candidato é aquele que ficou me mandando spam indiscriminadamente. Então, isso é uma ação que provavelmente vai ser extremamente rejeitada pelo eleitor. Então, o cuidado que a gente tem mostrado é isso, né? Ao longo do tempo precisa ser coletada essa informação, né? Podia solicitar para o eleitor a autorização para enviar um e-mail, enviar uma mensagem. Em algum momento da campanha, ele pode ser usado como um complemento de informação, né? Mas não como uma ação prioritária, né? Fazer uma campanha política baseada em envio de mensagens não autorizadas é totalmente, além de ser irregular, vai com certeza, né, acabar com essa campanha desse candidato, né? A gente tem certeza disso. Outra modificação, então, com a nova lei são os debates na internet. Ao contrário da TV, da TV e do rádio, que precisam ter o mínimo de 2/3 dos candidatos a cada cargo, na internet tu podes convidar os 2 primeiros ou os 3 primeiros colocados nas eleições para governador ou para presidente. Também uma forma mais livre, né? Realmente vai ser bastante interessante, porque particularmente eu, como eleitor, gosto muito de assistir os debates. Eu acho que nos debates a gente consegue, se bem conduzido o debate, se as perguntas forem bem conduzidas, se a dinâmica do debate for bem conduzida, ele é bastante importante para o eleitor comparar. É um momento em que o eleitor consegue comparar a posição de cada candidato, especialmente na eleição majoritária, sobre determinadas questões, educação, segurança, enfim, o posicionamento do candidato. Com a internet, eu creio que a gente vai ter mais oportunidades de avaliar assim, esses candidatos um contra o outro, ou no caso aqui são 2 ou 3, né? 2 ou 3 que estão melhores colocados na eleição. Essa eu quero ver. Eu quero ver como é que os candidatos vão conseguir se organizar, como é que os veículos, né, de comunicação via internet vão conseguir se organizar para a execução desses debates. O importante é ser bem conduzido, o importante é ter conteúdo e a gente conseguir entender o que cada candidato pensa. Com certeza. A gente vai agora para um breve intervalo e a gente já volta então com mais discussões sobre a campanha eleitoral na internet. Ajude mais de 300 alunos deficientes múltiplos a continuar superando desafios. Ajude a Kinder e comemore com a gente. A infância de quem sofre abuso sexual termina mais cedo.
Ligue e ajude a impedir que mais infâncias sejam interrompidas. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br e o telefone é o 3319-4133. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e hoje a gente discute a campanha eleitoral na internet. Os meus convidados são Eduardo Arruda, que é presidente da Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul, a Sucesso, é diretor de Informática do Tribunal de Justiça e professor da Faculdade de Informática da PUC. E também o Paulo Kendzerski, que é especialista em planejamento de marketing digital e diretor de marketing da WBI Brasil. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Paulo, neste ano, na internet não está proibida a veiculação de campanha eleitoral nas 48 horas que antecedem o pleito e nem durante as eleições. Tu achas que isso vai ser representativo para os candidatos? Vai, isso com certeza vai ser bastante usado, porque a gente sabe que uma grande parcela da população ela chega na sua sessão eleitoral ainda indeciso. Então, o famoso boca de urna, né, tão combatida pela Justiça Eleitoral, na internet ele vai ter um alcance muito maior, porque a gente vai ter condições de estar presente em todas as sessões, de várias formas, né? Usando o próprio mensagem no celular, usando outras tecnologias bastante avançadas que podem, né, criar uma comunicação no momento da decisão do voto. Então eu acredito que isso vai acontecer e vai influenciar muito no resultado final das eleições. E como pode ser feita essa comunicação? Quais são o que está disponível? Olha, a gente tem ações simples, né, como o uso, por exemplo, de uma mensagem pelo celular, o SMS Marketing, ou seja, os eleitores podem se cadastrar no site, no blog do candidato e ele receber uma informação no momento que ele vai estar votando. Então eu posso colocar nessa mensagem desde o número, né, do candidato, mas eu posso também colocar foto, eu posso colocar uma mensagem motivando ele a votar, dizendo qual é o motivo. Então, isso vai ser bastante usado. Até tecnologias muito mais avançadas, por exemplo, como ação de Bluetooth. Hoje, algumas empresas fazem isso, por exemplo, em aeroportos, em locais de grande concentração, e isso pode ser usado também, né, no momento, numa sessão, numa grande sessão com muitos eleitores, pode ser usada uma ação via Bluetooth. Ou seja, as pessoas vão receber no seu celular uma informação de um candidato no momento que ele vai estar transitando próximo. Então, isso pode ser usado. Não acredito que nessa primeira eleição vai acontecer muito dessas ações, porque a gente já estaria falando de estratégias digitais bem avançadas. Mas eu tenho certeza que em alguns locais do Brasil a gente vai ser surpreendido por uma ação dessas. E se a informação for uma informação útil para o eleitor, com certeza ela vai ser bem-vinda. Então, a gente acredita que o grande diferencial na campanha eleitoral com o uso da internet é que a informação ela precisa ser bem absorvida pelo eleitor. Eu preciso levar uma informação útil para ele. Simplesmente pedir voto, vote em mim, eu sou o melhor candidato, isso o eleitor, né, brasileiro ele já começa a entender melhor e ele já desqualifica muito. Então, o uso da internet, principalmente pelo perfil do eleitor que utiliza a internet, uma ação muito mais de relacionamento vai ser bem-vinda. Então, eu acredito que as tecnologias vão facilitar muito, principalmente essa comunicação com o eleitor. 2 pontos que a gente sempre destaca, né? Uma comunicação mais frequente,
porque não estou limitado às regras das outras mídias, ou seja, eu posso me comunicar com o eleitor diariamente, seja através de um blog, de um Twitter, de uma rede social, eu posso criar uma comunicação muito mais frequente do que eu tenho de espaço na mídia tradicional, principalmente TV, rádio e jornal. E outra é poder levar uma informação mais abrangente para ele. Nós estávamos comentando antes, né, nos 15 segundos que alguns candidatos tiveram em outras eleições, e agora a discussão está, né, nos partidos montando as suas estratégias para obter apoio de outros partidos exatamente pelo tempo disponível na TV. Na internet a gente não tem essa limitação. Então a gente vai poder criar ações 24 horas. Claro que isso não vai gerar um resultado efetivo, mas uma comunicação bem eficiente, com um tempo de abrangência muito maior, vai gerar bastante resultado. Eu cito como exemplo o programa eleitoral na TV, o debate que a gente estava discutindo antes, né? Que é extremamente importante e é praticamente o momento que a gente conhece a fundo o candidato. Hoje muitas pessoas não conseguem assistir, porque ou estão trabalhando ou estão se deslocando. Este mesmo debate ele vai poder estar disponível na internet 24 horas por dia. Então eu vou poder, por exemplo, baixar esse debate no meu computador e assistir ele no momento que eu quiser, no momento que eu tiver disponível. Então eu acredito que isso vai facilitar muito o contato do eleitor com todos os candidatos, não mais limitado àquele horário e àquele dia que os outros veículos oferecem. Então eu vejo que isso é um grande benefício que a internet vai trazer para o eleitor para conhecer os candidatos e as plataformas de cada um. Com certeza. Eduardo, a gente falava antes na proibição do anonimato, né? Mas com relação a isso, de que maneira o eleitor pode saber que aquele site é confiável ou que aquela pessoa que assina o texto é real, realmente foi feito por ela? Bom, com relação ao site, o mecanismo já é um pouco mais conhecido da população em geral, né? A maioria da população bancarizada do país, ela já utiliza de uma forma ou de outra os home bankings, né? O banco via internet. Já é praticamente de conhecimento geral que os sites dos bancos, que são sites seguros, eles possuem um cadeadinho ali. Eu estou no navegador da internet e verifico lá que tem um cadeadinho. Se o cadeadinho estiver fechado, bom, aquele site é um site seguro. O que é isso? Isso é uma identificação digital que dá credibilidade à informação e identifica aquele site como um site verdadeiro, um site que efetivamente pertence àquele banco ou àquela empresa. Para ter certeza, basta dar um duplo clique ali naquele cadeadinho, vai abrir uma tela, vai apresentar informações de que aquele certificado digital, que é esse mecanismo que identifica o site, ele foi emitido para tal empresa, que tem tal CNPJ, tal CPF, se for uma pessoa física, enfim. Exige uma providência por parte dos partidos, especialmente das coligações e dos próprios candidatos. Esses certificados digitais, eles têm um determinado valor, em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500. Eu devo instalar esse certificado digital ou solicitar para o meu provedor, aquele que disponibiliza na internet o site, a instalação desse certificado digital. E a partir de então, toda a comunicação entre o eleitor, que está no seu navegador, no seu computador em casa, e esse site, ela é criptografada. Então não há como falsear o conteúdo ou alguém interceder nessa comunicação. O eleitor vai ter certeza que aquela informação é a informação que vem do site oficial do candidato. Mas isso é site. Quando nós estamos falando de redes sociais, a coisa muda um pouco de figura. Tá? As redes sociais, em sua grande, imensa maioria, não exigem nenhum tipo de identificação inequívoca da autoria ou da propriedade de um determinado perfil. A gente observa que muitas figuras públicas elas têm perfis fakes. Alguém vai lá e se interessa pelo, sei lá, Angelina Jolie. A Angelina Jolie vai ter o perfil e eu crio um perfil para ela e passo a mandar mensagens como se ela fosse. Eu creio que os candidatos que não tiverem percebido este perigo antecipadamente e não tiverem já há algum tempo criado os seus perfis
nas redes sociais podem ter sido sequestrados. As suas Já tendo seus amigos ou seus seguidores, outra pessoa pode... Exato. Sequestraram a personalidade dele naquela rede social e ele vai ter bastante trabalho para conseguir, não digo provar, porque todo mundo sabe que perfis fakes existem, mas para conseguir executar a ação de amealhar aqueles seguidores para o seu perfil verdadeiro. Então essa é uma providência que, se eu fosse candidato, eu estaria começando a adotar agora. Identificar que redes sociais eu pretendo utilizar e já criar lá meus perfis e blogs também. Um blog falso pode ter consequências muito graves para uma campanha eleitoral. Até que o candidato prove que aquele blog não é dele, que aquela afirmação não é dele, essa informação já se espalhou e a pessoa, o eleitor, é induzido em erro. Em muitos outros sites. Em muitos outros. É viral a questão, né? Uma informação postada num blog, ela vai se replicando, e depois de um certo tempo ela passa a ser verdade, né? De uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a ser verdade, se torna uma verdade. Paulo, e quais são as ferramentas, então, que estão disponíveis para a criação de um candidato na web, para que um candidato se insira no mundo virtual? A primeira preocupação que a gente tem, concordo da questão do site, se a gente for analisar o ambiente corporativo, 60% do acesso aos sites ele vem através de redes sociais, de comunidades. E isso, no ambiente eleitoral, a gente calcula que esse percentual vai aumentar muito. De 80% a 90% da audiência vai vir a partir de redes sociais. Então, além da questão de certificar o site, garantir a autenticidade daquele site na internet, existe uma preocupação muito grande de saber o que está acontecendo nas redes sociais. Então, a gente não consegue hoje evitar, por exemplo, que alguém poste alguma informação errada no Twitter ou coloque como se fosse um determinado candidato falou alguma situação que a gente sabe que não é verdade. O grande desafio da internet, e todas as agências digitais trabalham para isso, é monitorar aquilo que está sendo falado na internet. Então, o grande desafio para o candidato é, além de estar presente numa comunidade, criar o seu perfil e começar a se relacionar, é monitorar tudo o que acontece em volta da sua plataforma, do seu nome, da sua identidade, do seu partido. Então, existem várias ferramentas que fazem esse trabalho. Eu consigo monitorar em tempo real qualquer palavra, qualquer menção que for usada do meu nome, do meu partido, da minha plataforma, ou até do termo que é a bandeira dele. Eu falei antes sobre a questão do meio ambiente, por exemplo, hoje são postados só no Twitter em torno de 5.000 tweets sobre meio ambiente. Então, o grande desafio é saber se o que está sendo falado lá não é um fake, um fantasma, um usuário criado exatamente para complicar e perturbar a campanha do candidato. E isso, concordo plenamente com o que o Eduardo falou, isso acaba virando uma verdade. Então, se eu coloco lá alguma informação